Olá, meu irmão, minha irmã, nós chegamos no terceiro domingo da Quaresma. Estamos praticamente na metade deste percurso, do qual nos levará à contemplação da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, centro de nossa fé. Este terceiro domingo ajuda-nos a ampliar nosso esforço, os nossos esforços na busca de uma conversão, de uma santificação e de permanecer na presença de Deus, produzindo os frutos necessários para este objetivo, para esta meta. Eu gostaria de começar a reflexão de hoje recorrendo à primeira oração que nós faremos na celebração, ou chamada oração do dia, quando ela vai nos dizer: vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. O primeiro sentido está então nesses três remédios que nós recebemos para curar os nossos pecados: a oração, o jejum e a caridade, as principais práticas desse tempo quaresmal. E com isso então nós pensamos qual tem sido a dose que nós temos tomado ou oferecido para superar os nossos pecados. Qual a intensidade da nossa oração, do nosso jejum e da nossa caridade. Um segundo aspecto que aparece na primeira leitura de hoje é quando ela diz da confissão da nossa fraqueza. Na nossa relação com Deus, nós não precisamos nos esconder, nós não precisamos ter medo de dizer a Ele quem nós somos, porque Ele já nos conhece, mas também respeita quando nós preferimos nos esconder. Por isso, a leitura ou a oração vai dizer de confessar a nossa fraqueza, ou seja, a gente não ter medo de dizer quem nós somos e, principalmente, perceber qual é a grande característica de Deus, ou seja, ali Deus também se revela, como nós vamos ver no Evangelho de hoje, da sua natureza, da sua essência, daquilo que Ele é. Ou seja, não ter medo de Deus e procurar se esconder dele. O terceiro elemento que aparece na oração de hoje é a consciência de nossas faltas, ou seja, a consciência da nossa fraqueza. O pecado não pode deixar-nos felizes. Há uma consciência que pesa, há um sinal vermelho que acende. Por isso, nós buscamos sempre um processo de conversão, porque o grande resultado vai ser então confortados pela sua misericórdia. Quando nós olhamos para a primeira leitura de hoje, na experiência do livro do Êxodo, nós temos o grande sinal da proximidade de Deus, ou a proximidade com Deus. A primeira leitura de hoje relata para nós o início da libertação do Egito. Moisés ouve o chamado de Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Recebe também a revelação do nome de Deus, Eu Sou. Nesta primeira leitura nós temos um sinal da teofania ou de teofania, que é o fogo, a sarça ardente, ou seja, ela traduz a experiência da presença de Deus. O local é tido como sagrado. Moisés não pode se aproximar. É Deus quem se aproxima. Há um diálogo ou há uma apresentação da parte de Deus, dizendo quem Ele é, como Ele age, o que Ele deseja para o seu povo. E neste diálogo, nesta apresentação, é fundamental a consciência de que Deus busca intermediários para realizar a sua ação, o seu projeto, do qual Moisés é chamado e nós também somos chamados. Ou seja,
buscar no diálogo com o Senhor a consciência do nosso lugar em todo este projeto de ação e de conversão. O eu sou demonstra esta identidade de Deus, aquela da qual nós não podemos dominar. Por isso, Deus se revela como aquele que é a sua grande natureza e a sua grande essência. A outra referência que nós podemos buscar neste processo de conversão está na segunda leitura de hoje, quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, faz uma síntese de tudo aquilo que nós ouvimos na primeira leitura como início e como processo de libertação. Buscar a presença de Deus é também não desconsiderar a caminhada do povo no Antigo Testamento. Nós temos um berço, nós temos uma referência, nós temos uma raiz, que é toda essa história que nós experimentamos dentro do contexto do Antigo Testamento, mas do qual nós vamos então contemplar de uma forma plena na pessoa de Jesus Cristo, aquele que nos liberta e celebra conosco uma nova e eterna aliança. No texto do Evangelho, nós temos na primeira parte a grande referência às mortes causadas. Primeiro, pelo acidente na torre de Siloé, e outro, a experiência da morte causada então por Herodes em Jerusalém. Olhar para o Evangelho de hoje é justamente perceber o que a morte dessas pessoas significa como experiência não de uma culpa dos seus pecados, porque normalmente algumas tragédias no tempo do Antigo Testamento eram sinais então do castigo de Deus, ou que a pessoa morria como consequência dos seus pecados. Então, olhar para o texto do Evangelho de hoje não significa simplesmente encontrar um culpado. Às vezes a morte decorre daquela atitude imprudente da própria pessoa ou a atitude de imprudência do patrão que não oferece as garantias de segurança. Então, olhar e perceber que a morte dos pecadores não é um castigo de Deus, né? Ou entender que a morte não se dava simplesmente como consequência de um pecado. A leitura do Evangelho também demonstra para nós o quanto a conversão ela é uma busca para não simplesmente encontrar um culpado. Eu peco por causa dele, eu faço isso por causa daquilo. Então a gente vai procurando justificar os nossos erros, os nossos pecados. Na figura desta figueira nós temos a grande experiência do cuidar, do produzir fruto, do fazer da vida muito mais do que uma passagem temporal. Olhar para esse texto é perceber o infinito amor e a misericórdia que Deus tem por cada um de nós, dando-nos sempre um tempo para esta conversão. Permitamos que abra o nosso redor, que abra o nosso interior e que lá então coloque o adubo necessário para então voltarmos a produzir os frutos. É um exercício, às vezes exigente e doloroso, mas necessário para a nossa santificação. Desejo que neste final de semana você possa ter uma boa experiência de Deus através da palavra e da celebração do encontro comunitário, de modo que tudo isso ajude você a fazer uma experiência próxima de Deus.